olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia, mais uma reflexão da palavra de Deus, no propósito da leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. Você que ainda não adquiriu sua Bíblia de capelão, personalizada, com estudos, são vários estudos que ela tem sobre capelania. Está dando para você ver? Vários estudos falando sobre a capelania. A Bíblia completa, são vários estudos preparando, a razão do aconselhamento pastoral. São vários estudos que ela tem para os capelões. Então eu aconselho você que ainda não adquiriu, adquirir a sua Bíblia. Como é que eu faço? Tá aqui embaixo o QR Code da escola para você entrar em contato, para você adquirir a sua Bíblia do capelão. A Bíblia do capelão, a atuação pastoral na capelania e os fundamentos bíblicos. Você vai estudar. Vai estar tudo sobre capelania aqui na sua Bíblia. E ainda tem a harpa cristã com louvores de batalha espiritual do forte. Então, adquira já a sua Bíblia do capelão. E quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a inscrever-se no canal. Aqui embaixo, inscreva-se no canal, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir uma janela, clique em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você. E não deixa de compartilhar, isso mesmo. Vamos compartilhar os vídeos, as mensagens, para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse estudo da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade no livro de Levítico, capítulo 20, 21, 22 e 23. Hoje nós vamos falar sobre santidade, responsabilidade e promessa. Isso mesmo. Santidade, responsabilidade e promessa. Vamos então nos preparar para a leitura bíblica e vamos nos preparar falando de Deus. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha nos preparar para a leitura bíblica da Tua palavra. E através dessa leitura que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração, possa nos revelar segredos espirituais, para que venhamos obedecer a Tua palavra, para que venhamos viver em santidade, em responsabilidade, em obediência com a Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre santidade, responsabilidade e promessa dentro da Bíblia Sagrada. Levítico capítulo 20, 21, 22 e 23. Que Deus possa abençoar a todos, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos aprender que santidade gera responsabilidade e conduz às promessas de Deus. Vamos na nossa jornada da palavra do nosso Deus. A leitura está em ordem, estilo literários. Essa é a nossa leitura, está aqui, estilo literário. Mas os alunos já sabem que eu estou dando também um estudo na ordem cronológica da Bíblia. Isso mesmo. Eu estou dando um estudo na ordem cronológica da Bíblia. Isso para os alunos da escola Conaeb, um estudo mais profundo para aquela pessoa que quer crescer espiritualmente. Só entrar na plataforma, tem aqui o QR Code, aqui embaixo tem o QR Code da escola, para você acessar, para você adquirir e poder estudar também a Bíblia na ordem cronológica da palavra de Deus. Vamos então à nossa jornada? Nós vamos então hoje dar continuidade no livro de Levítico, capítulo 20. Então vamos à nossa jornada da palavra de Deus. Levítico,
capítulo 20, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moleque, certamente será morto. Esse Moleque aqui seria o quê? Vamos conferir. 20, versículo 2. Isso mesmo, 20, versículo 2. E também direito aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrine em Israel, que der dos seus filhos a Moleque, será morto. Depois eu vou ver o que quer dizer Moleque, será morto. O povo da terra apedrejará. Eu vou pesquisar, vamos ver na outra versão, mas eu creio que nessa versão aqui também, da Bíblia do Capelão, deve estar também a Moleque. A Moleque. Nós vamos, depois o bispo vai aprofundar mais sobre esse, o que quer dizer esse Amoleque. Ao filho de Amoleque. Certamente será morto. O povo da terra apedrejará. Eu porei o meu rosto contra este homem, e o extirparei do meio de seu povo, porquanto eu de seus filhos, Amoleque, assim contaminando o meu santuário, profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver este homem, quando der seus filhos a Moleque, e não matar, eu porei o meu rosto contra este homem e contra a sua família, e os extirparei do meio do seu povo, expulsarei do meio do teu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moleque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e eu extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero quanto a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é maldade, será queimado no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim um animal, certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã por parte de pai ou parte de mãe e ver a nudez dela e ela a dele, e torpeza, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, terá descoberto a nudez de sua irmã. Levará sobre si
a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobriu a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, ou da irmã do teu pai, porquanto isso será descobrir a sua parenta chegada. Levarão sobre si a sua iniquidade. Nós já falamos sobre isso, Deus falando com Moisés, Moisés também falando um pouco. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberta a nudez de seu tio. Levarão sobre si os seus pecados, 100 filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão e em imundícia, terá descoberta a nudez de seu irmão, 100 filhos ficarão. 100 filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos, todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra, para o qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas essas coisas e eu os abomino. Mas a vós vos tenho dito, herdareis a sua terra, eu vou lá darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, entre as aves imundas e as limpas. Não fareis abomináveis as vossas almas, por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa, tudo de que está cheia a terra, as quais coisas apartei-vos de vós como imundas, e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Versículo 27. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés, fala ao sacerdote, filho de Arão, e diz-lhe, o sacerdote não se contaminará com causa do morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, porque sua mãe, ou por seu pai, por seu filho, ou por sua filha, por seu irmão, ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. Não farão o sacerdote calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo te será, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana o seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. E não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe.
se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposo uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, dessas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santificou. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. Ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tiver pelida, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santificou. Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos e todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. E depois disse o Senhor a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, os quais eles a mim me santificam, e que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. São ordens de Deus. Diz-lhe todo homem dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que, tendo sobre si a sua imundície, se chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada. Quer dizer, da minha presença, eu sou o Senhor, da expulsa da minha presença. Ninguém dentre os descendentes de Arão, que for leproso, ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Também o que tocar em alguma coisa tornada imunda por causa de um morto, ou aquele de quem sair o sêmen. Ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, pelo qual se torne imundo, ou em algum homem pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundície. O homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água. É posto o sol, então será limpo, depois comerá das coisas sagradas, por isso é o seu pão. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado, o feras não comerá o homem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que, havendo profanado, não leve pecado sobre si e morram nele. Eu sou o Senhor que o santificou. Também nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com o seu dinheiro,
e o nascido da sua casa, esses comerão o seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, e ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e houver tornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer a coisa sagrada, repoloá acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor. Nem os farão levar sobre si a iniquidade que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas, pois eu sou o Senhor que o santificou. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: todo homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer a sua oferta, seja dos seus votos, seja das suas ofertas voluntárias que oferece ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja gado ou vaca, né? Que é vaca, viu? Vaca, seja de gado miúdo, o animal será perfeito, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou que tiver úlceras, ou sarna, ou impinge, esses não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Todavia, um novilho ou um cordeiro que tenha algum membro comprido ou curto demais, poderá oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Quer dizer, poderás oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal que tiver testículo machucado, ou moído, ou arrancado, ou lacerado. Não fareis isso na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas coisas o pão do vosso Deus, porque a sua corrupção nelas está. A defeito nelas não serão aceitas a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, por 7 dias ficará debaixo da sua mãe. Depois desde o dia 8º em diante será aceito por oferta queimadas ao Senhor. Também seja vaca ou seja ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graça, oferecê-lo-eis de modo a seres aceito. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Que vos
tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 23. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas. 6 dias se farão trabalho, mas o 7º dia é o sábado, o descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São essas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote o molho das primícias das vossas cegas, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que o trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. E até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para oferta de movimento 2 pães de 2/10 de efa, serão de flor de farinha, e levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com os pães oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, serão holocausto ao Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode, para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício da oferta pacífica. Então o sacerdote moverá juntamente com os pães das primícias, por oferta de movimento, perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão o Senhor, para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para os estrangeiros deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês haverá para vós descanso solene, em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação.
Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia de expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir, nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum, isto será estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia 9º do mês até outra tarde guardareis o vosso sábado, disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo: desde o dia 15 desse 7º mês haverá festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Essas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações para oferecer-se ao Senhor ofertas queimadas, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e oferta de libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que derdes ou destes ao Senhor. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do Senhor, 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto da árvore formosa, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis com festa, celebrareis festa ao Senhor. 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7 as celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim declarou Moisés aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre Levítico, capítulo 24. Então, quer dizer, Deus está mostrando aí as festas, Deus está revelando o que era para ser feito, e Deus falava com Moisés, e Moisés, então, relatava ao povo aquilo que Deus estava revelando que era para ser. Vamos analisar esse estudo de Levítico, capítulo 20, 21, 22 e 23. Quais são os contextos bíblicos? Quer dizer, reforça o quê? A responsabilidade individual diante da santidade. Segundo, estabelece consequência para a desobediência. Define os padrões mais elevados para quem? Para o sacerdote. Institui as festas sagradas, marcando o calendário espiritual
de Israel, são as festas sagradas anuais. Então, a santidade não é apenas pessoal, mas comunitária e celebrativa. E é isso que nós vamos estar estudando através dessa passagem de hoje. Nós vamos estar refletindo, nesse capítulo, que Deus estabelece limites, e limites claros, responsabilidades espirituais, celebrações que lembram a sua fidelidade, a santidade protege o povo, a obediência sustenta o relacionamento com Deus, as festas, As festas apontam para o quê? Para as promessas cumpridas e as futuras. Então Deus nos chama e chama o seu povo não apenas para obedecer, mas para viver sobre o quê? Sobre uma bênção e sobre uma direção. Por isso que Deus fez questão de falar com Moisés, para Moisés falar com o povo, passar para o povo. Vamos então analisar verdades centrais. Quais são as verdades centrais desses capítulos, do 20 ao 23? Quem serve um Deus santo deve viver com responsabilidade e também com reverência. Em Levítico, capítulo 20, versículo 8, fala: guardareis os meus estatutos. Eu, o Senhor, que vos santifiquei. Então, quer dizer, nós temos que guardar os estatutos, nós temos que guardar a palavra, viver a palavra. Quais são as lições práticas para a vida? Santidade envolve o que? Responsabilidade. Cada escolha tem peso espiritual. Cada escolha nossa tem um peso espiritual. Obediência é decisão o quê? Diária. Diária temos que estar em obediência. Por isso que a Bíblia fala ser fiel. Mas até onde? Até a morte. E dar-te a coroa da vida. Então tem que ser fiel, tem que ser obediente até o fim. Até o fim. Deus exige o quê? Reverência no serviço. O sacerdote tinha padrão o quê? Elevado de unção, de oração, de consagração, de vida com Deus, para fazer o serviço. Quem serve no altar deve viver no altar, deve viver em comunhão, em santidade. As festas celebram o que? A fidelidade de Deus. Cada data lembra o que? Uma obra do Senhor. Então, celebrar também é um ato espiritual. Então, vamos celebrar as festas conforme está aqui na palavra de Deus. Outra coisa, o tempo pertence a Deus. As festas o que organizavam o ano do povo. Deus deve governar o quê? O nosso calendário. É Deus que governa. É Deus que é dono de tudo. Ele que tem que estar acima de tudo na nossa vida. Outra coisa, a santidade fortalece a comunidade. A vida comunitária dependia o quê? Da obediência. Um povo santo glorifica a Deus. Nós vamos nos preparar para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Mas eu te pergunto, como você tem vivido sua responsabilidade espiritual? Como você tem vivido? Obedecer a Deus hoje prepara o caminho para viver suas promessas amanhã. Prepara o caminho para viver a promessa. Vamos orar? Na oração, peça a Deus, Senhor, eu desejo viver o que em santidade, em responsabilidade diante. Ajuda-me a obedecer a tua palavra, a caminhar nas tuas promessas. Vamos orar, vamos falar com Deus e na sua oração peça a Deus que eu venha viver a responsabilidade da tua palavra, viver a tua palavra. É momento de oração, é momento de nós falarmos. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nos ensina
a viver com responsabilidade espiritual. Que o nosso viver venha a ser um viver santo, que o nosso serviço seja santo e agradável a Ti. Nos ajuda, Senhor, a administrar o tempo segundo a Tua vontade. Ensina, meu Deus, essa pessoa a viver segundo a Tua vontade, em comunhão, em obediência à Tua palavra, porque eu coloco a vida de cada um desses Teus filhos nas Tuas mãos. Que nós viemos viver a palavra revelada do Senhor, celebrando as festas em comunhão com a Tua palavra, pois eu coloco a vida de todos em Tuas mãos. Peço Tua bênção e Tua graça, meu Pai, sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito, muito especial. Lembrando a todos, estamos chegando aí ao final de mais um estudo, chegando aí ao final de mais uma leitura bíblica. Quais são os propósitos práticos para hoje? Primeiro, viver com responsabilidade. Segundo, servir com reverência. E terceiro, consagrar o tempo a Deus. A frase do dia, a frase para a meditação é: santidade não é apenas um chamado, é uma responsabilidade. Um abraço, ficam todos com Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, dê um joinha, compartilhe as mensagens para que mais pessoas possam ser abençoadas. Um abraço, ficam todos com Deus. Até amanhã.